Bem, falando em inteligência, eu vi que um outro assunto que você fala, né, além da inteligência emocional, você fala um pouco sobre a inteligência, a sabedoria. E aí eu quero entender primeiro, na sua visão, no que você tem estudado, qual é a diferença de inteligência e sabedoria. E eu vejo, né, até porque você traz, né, o conhecimento bíblico para o que você fala, né, para todo o trabalho que você faz. E até eu vi que você comentou sobre Salomão como um exemplo, né? Isso é um exemplo de sabedoria que mesmo quem acha que não acredita na Bíblia conhece, né? Como Salomão sendo a pessoa mais sábia do mundo, né? E ele pediu sabedoria, né? É o que está escrito ali. Mas existe algum tipo de sabedoria diferente? E se ele pediu sabedoria e supostamente a sabedoria traria pra ele as melhores escolhas, por que que no final ele fez más escolhas, né? Como a gente conhece a história, no final ele teve más escolhas, fez um monte de cagada, vamos dizer assim, o Uhum. português claro, sendo que ele pediu sabedoria. Então me explica pra Perfeito. mim. A sabedoria que ele pediu é a inteligência emocional. Tem uma Aham, passagem na Bíblia que fala sobre a parábola dos talentos. ok. Imagine um grande empresário pega todo o seu negócio e divide para algumas pessoas. E aí a Bíblia diz que na parábola dos talentos ele divide em partes para três pessoas e as partes não são iguais. E cada um recebe na medida da sua capacidade. E quem recebeu menos é que tinha uma capacidade menor. O termo ali usado, capacidade, é inteligência emocional, trazendo para o nosso contexto de hoje. Uhum, É a capacidade mental, é a capacidade de interpretar as coisas. Inteligência é cognitivo. Sabedoria é sobre pessoas, é produzido no meio das pessoas. Eu peguei aqui, enquanto você falava, tem alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. O Provérbios 13:10 diz assim: da sabedoria só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Peraí, a sabedoria não está em mim, está no conselho, então eu preciso me conectar com as pessoas. uhum. Depois ele diz assim: não havendo sábia a direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse versículo responde que a multidão de conselheiros há sabedoria. Uhum. Então a sabedoria não está em mim, está no conselho que eu recebo de pessoas, mas de várias pessoas. Então não existe uma pessoa sábia. Mas Salomão foi sábio. Ok. Mas antes de ser sábio, ele foi algo mais poderoso ainda, que as pessoas quase não falam. A principal característica de Salomão não foi ser o homem mais rico do mundo e nem o mais sábio, foi ser o mais generoso. Tanto é que historicamente, acreditando ou não na Bíblia, isso é história, quando ele é visitado pela rainha de Sabá, a rainha de Sabá faz uma lista de perguntas que ela queria fazer. Uhum, Ela diz: olha, eu ouvi falar de você, uhum, fiz uma lista, me preparei, você respondeu todas elas, mas você é muito mais do que falaram. Mas tem algo que chama mais a atenção dela. Ela se surpreende com as roupas que os servos de Salomão vestiam. hum, A história diz que os servos de Salomão se vestiam melhores do que reis de outras nações. Peraí, então qual é a característica de Salomão? Antes de ser sábio e antes de ser rico, é generoso. ok. Salomão era extremamente generoso. Tanto é que quando ele pede sabedoria para Deus, ele não pede algo para ele. Imagine, Eric, Deus chegando para as pessoas hoje e falando: "Nossa, você é o meu Salomão agora, tá? Pede uma coisa que eu te dou." Quantas pessoas iam falar assim: me dê apenas 6 números, Deus? Quero jogar na loteria e ficar milionário. Uhum, Ou seja, é para mim, né? Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Ele não sim, pediu para ele pediu para outras pessoas. A sabedoria não era para ele, ok. era para que as pessoas fossem beneficiadas. Ou seja, a generosidade ela era tão grande que ele adquiriu naturalmente a riqueza e Uhum, a sabedoria de forma elevada por causa da sua generosidade. Vamos para um outro exemplo, Ana. Ana na Bíblia. Por que eu falo da Bíblia? Porque o maior livro, o maior manual de inteligência emocional e comportamento humano é a Bíblia. uhum, Ana pede para Deus um filho, ela não engravida. Aí ela diz: Deus, agora se você me mandar um filho, eu vou entregar ele para você. Ou seja, eu vou permitir que ele cumpra o seu propósito na terra. Já não é mais sobre mim, é sobre as pessoas que serão beneficiadas pelo propósito do filho dela. Ela engravidou de Samuel. E Deus ficou tão grato pelo pedido de Ana que ela não mudou o quê dela, ela mudou o porquê. Não era mais sobre ela, era sobre os outros. Deus mandou outros 5 filhos. E o filho que Deus deu para ela, que era o pedido dela, foi Samuel. E uhum, Samuel é justamente o profeta que vai ungir Davi, que vai ser hum, pai de quem? Salomão. Salomão. E Salomão ele foi preparado pelo pai para pedir sabedoria. Isso está em Provérbios. Deixa eu achar aqui. Está em Provérbios, ele não está anotado aqui agora na minha anotação, mas ele fala assim: ó, eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele, meu pai, Davi, me ensinava: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a
sabedoria. Davi falava isso para Salomão. Davi falava para Salomão desde pequeno. Ou seja, pela repetição você programa a mente de alguém. E a repetição dizendo o quê? Quando Salomão cresce, Deus aparece para ele. O que você quer? Na mente dele, provavelmente, olha, meu pai me preparou para esse dia. E quando esse dia chegasse, ele disse para mim, busque sabedoria. Ele não teve que parar para pensar o que queria pedir. Não, ele não pensou, ele sabia. Ok. Por isso que eu falo que quando a oportunidade surgir, você precisa de uma resposta. Ou sim ou não, e nunca deixa eu pensar. Se você precisa pensar quando a oportunidade aparece, alguém mais rápido que você vai pegar essa oportunidade. Você tem que ter pensado antes. Você tem que estar preparado antes. Você acaba de assistir um corte do canal Pode Vir Portugal. Se você gostou, deixe o seu like, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Para assistir o vídeo na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais.